O Trovejar do Silêncio, parte 4. A principal coisa para ser lembrada é quando confrontados com os aspectos negativos do hipnotismo, ou seja, formas de pecado, doença, falta e limitação, não se enganem por eles. Não se deixem enganar em tentar reformar pessoas malignas ou pessoas pecadoras. Lembrem-se rapidamente. Oh não! O hipnotismo aparece em mais formas. O hipnotismo, por si só, não pode ser a substância, a lei, a causa ou o efeito de qualquer forma da realidade. Assim, você se torna um curador espiritual. Você vê? O mundo está tão hipnotizado por boas pessoas, bons lugares e coisas boas. Torna-se tão agradável e confortável que todos desejam e não querem se abster disto. Mas não pode ser realizado porque não importa o quanto seja bom obter essas coisas. Sempre haverá o outro lado. Numa hora sobe e na outra hora desce. Digo novamente para você, se for manipulado para tratar pessoas, lugar ou coisa, se for manipulado para temer uma guerra, uma depressão, uma bomba atômica, então você está hipnotizado. Será apenas uma questão de colocar a data na sua lápide. A questão será apenas qual a data. No entanto, se você pegar essa visão quando aparecer na hora e trabalhar a cura, terá uma experiência de transição maior e melhor. Você não pode tratar de uma pessoa ou de uma condição. Seria como tratar a água no deserto e se livrar dela, mas ela não estará lá. Seria como tratar as cobras dizendo, você precisa se livrar destas 3 cobras, assim que livrar-se delas eu poderei estudar melhor. Você vê como isso é estúpido? Pois não há cobras, portanto, você nunca se livrará delas. Livre-se do hipnotismo. Você não estudará nunca mais. Porque o único propósito de estudar a verdade é aprender que o hipnotismo é o único erro. Quando se aprende isso, não há mais nada para ser estudado. O resto é vivido dentro do seu próprio ser. Isso é tudo que existe. Você percebe quando está lidando com erro. No momento que você tenta tratar uma doença ou uma condição, estará confundindo, porque não existe uma doença ou condição à parte do mesmerismo, do hipnotismo, aparência ou sugestão ou reivindicação. Enganando sem lidar com a condição seria o pior de tudo para se fazer. Agora, é do mesmo jeito para aqueles que estão lendo ou estudando ou tomando a verdade ou usando a verdade para uma cura ou para o suprimento ou para uma demonstração. Quanto mais as suas mentes estiverem em se livrar da condição, ou quanto mais estiverem em obter uma cura, mais estarão na margem do erro, porque novamente não há nenhuma demonstração para obter. Há somente uma demonstração, e é receber a realização de Deus. Se você tiver a realização de Deus, terá tudo. Teria saúde, harmonia, totalidade, eternidade, imortalidade, infinito suprimento. É a única coisa que você pode fazer. Você não pode fazer demonstrações de casa, companheiro, divórcio ou de um trabalho. Pode-se fazer somente a demonstração da presença de Deus. Então, depois disso, incluirá qualquer tipo de natureza de demonstração. Assim como ao perceber o hipnotismo, o que incluiria a demonstração de se livrar da água na estrada, ou a cobra na parede, ou a cura do câncer? Não poderia? Mas você também não se livraria deles separados e afastados, superando o hipnotismo? Poderia? Da mesma forma, você não poderia obter a demonstração do lar, emprego, da saúde, os separando e os afastando da consciência de Deus. Por que não demonstração de um bem separado?
e afastado da demonstração de Deus. Percebe? Então, funciona de ambos os lados, não é? Do lado do erro não há isto de tratar pessoa, lugar ou coisa alguma, porque é apenas um fato se apropriando do erro, e isso é hipnotismo. Do outro lado, positivo, não há isto em procurar uma demonstração separada e afastada da realização de Deus, pois a realização de Deus inclui toda a demonstração. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Significa que é necessário demonstrar a consciência da presença de Deus, e as outras coisas estarão incluídas nela. Então você tem a sua demonstração, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Do lado positivo estará em demonstrar a consciência da presença de Deus. Do lado negativo, perceberá, independentemente da forma do erro, que será apenas hipnotismo. Não há substância nem lei, nem causa, nem realidade, portanto, não há efeito. Estes são os dois lados da imagem. Isso será útil tanto do lado positivo quanto para o lado negativo. Lembrem-se de que toda a base do ensinamento do caminho infinito é que não há Deus e saúde, ou Deus e força, ou Deus e mortalidade, ou Deus e atividade, ou Deus e suprimento. Só existe Deus se manifestando como. Em outras palavras, uso o exemplo do bloco de mogno. Dele obtemos uma cadeira, uma mesa, uma cômoda e um banco. Você não tem um mogno e uma mesa, um mogno e uma cadeira, um mogno e uma cômoda, ou um mogno e um banco. Você tem um bloco de mogno se manifestando ou se expressando no como através dessas coisas. Então, quando você pensa em Deus como a substância do universo, não temos Deus, substância e muitas formas. Temos Deus aparecendo ou formado como essas formas manifestadas e expressadas como várias formas. É por isso que, se você demonstrar Deus, demonstrará todas as formas como Deus aparece. Você, Deus, como saúde, harmonia, imortalidade, suprimento. Percebe? É por isso que você não pode demonstrar essas coisas separadas e afastadas de Deus, porque são todos os próprios deuses de si mesmo. Agora, aplique isso também à ideia do erro como hipnotismo. Não há hipnose e uma doença. Não há hipnose e falta ou limitação. Não há hipnotismo e morte ou pecado. Há apenas o hipnotismo que aparece como nessas imagens, de modo que não poderá se livrar do pecado, da doença ou da morte separados ou afastados do hipnotismo. Mas quando se livrar do hipnotismo, se livrará de todas as várias formas, e a maneira de se livrar dele é não entendê-lo como coisa, mas como um nada, nenhum poder, nenhuma presença. Eu disse que vocês saberiam o segredo da vida e aqui está. Quando observamos a vida como, aparece ser o como. Vemos, ouvimos, experimentamos, tocamos ou cheiramos. Entenderemos imediatamente que são produtos do hipnotismo, da sugestão, da aparência humana. Claro que essa compreensão será através do nosso entendimento espiritual, pois discerniríamos exatamente onde esse senso material ou físico parece ser. Então, observaríamos o espiritual, o eterno e imortal, a criação. Isso diz respeito ao trabalho de cura. Se você ver uma aparência maligna, aparência pecaminosa, aparência doente, moribunda ou morta, ficará imediatamente tentado a conhecer alguma verdade?
ou a pensar algum pensamento que mudaria a imagem, que curasse, corrigisse, melhorasse ou reformasse, considerando que você enxergasse o bem humano normal, a saúde humana normal, a harmonia, a totalidade e a prosperidade, estaria aceitando a imagem no seu valor nominal. Agora, quando você entra num estado de vida onde poderá olhar a aparência humana harmoniosa e reconhecê-la como hipnotismo, aparência ou sugestão, e quando puder olhar para a desarmonia ou discordante imagem humana e reconhecê-la como o produto do mesmo hipnotismo ou sugestão, então chegou a um ponto de consciência em que não tentará melhorar, curar ou corrigir a imagem errônea, nem mesmo satisfazer a imagem harmoniosa. A razão é que você saberá através do seu sentido espiritual que, independentemente da imagem ou da natureza da sua aparência, é exatamente aí que a realidade espiritual e a harmonia é o ser eterno e imortal é. Assim, você não fará nenhum esforço mental para corrigir, curar ou melhorar, e com essa capacidade de abster-se de tentar curar, corrigir ou melhorar, demonstrará a consciência da fidelidade de Deus. Em meus estudos, encontrará isso tratado sob o assunto de reação. Digo que a cura ocorre em proporção à reação do praticante à aparência. Isto é exatamente o que eu quero dizer. Se você souber que as aparências humanas harmoniosas não são mais reais do que as desarmoniosas discordantes, ou seja, doenças, pecados, morte de aparências humanas, elas não são mais reais do que aparências harmoniosas e saudáveis. Então, chegou a um estado de consciência que discerne espiritualmente aonde a harmonia de qualquer forma de aparência possa estar. Acostume-se com a ideia de observar as aparências humanas harmoniosas e as desarmoniosas com o mesmo grau de confiança. Dessa forma, perceberá que chegou a um estado de consciência espiritual pelo qual verá o que é invisível, ouve o inaudível e saberá o incognoscível. Esta é a consciência crística. Agora você tem uma séria mensagem para contemplar e meditar.